Você é só uma dona de casa, nunca vai sobreviver sem mim, ele disse, rindo com o copo de uísque na mão naquela sala de estar luxuosa, mas gelada pelo seu desprezo. Eu permaneci sentada, impassível, e com um gesto lento, empurrei uma pasta de couro sobre a mesa de centro. Minha voz não tremeu quando eu disse, abra. Ele obedeceu, confuso. O sorriso arrogante derreteu em seu rosto, dando lugar ao mais puro pavor enquanto seus olhos percorriam os documentos. O queixo dele caiu. Se só esse começo já te deixou de queixo caído, deixe seu like para me dar forças, porque a jornada para chegar até aqui foi longa e cheia de humilhações. Mas aquela mulher a que assistiu o mundo de Ricardo desabar com um simples abrir de pasta, não nasceu da noite para o dia. Ela foi forjada no fogo da humilhação, gota a gota, por 30 longos anos. Para entender a tempestade, você precisa conhecer a calmaria que a precedeu. Uma calmaria que por fora parecia um paraíso, mas que por dentro era uma prisão silenciosa. Minha vida, antes de tudo, era um balé perfeitamente coreografado em função dos outros. Meu despertador não tocava para mim, tocava para o Ricardo. Às 5 da manhã, enquanto a cidade ainda dormia, eu já estava de pé. O aroma do café especial que ele gostava, moído na hora, enchia a cozinha silenciosa. A xícara de porcelana tinha que estar previamente aquecida, o jornal do dia perfeitamente dobrado ao lado do seu prato. Ele descia as escadas, pegava a xícara sem sequer olhar para mim, lia as manchetes e saía. Um beijo no ar, se eu tivesse sorte. Esse era o meu bom dia. Nossa casa era uma vitrine de sucesso, uma mansão que gritava riqueza para a vizinhança. Mas, portas adentro, eu vivia com uma coleira financeira. Ricardo me dava uma mesada, um orçamento doméstico como ele chamava. Era minha responsabilidade fazer mágica com aquele valor, garantindo que a despensa estivesse sempre cheia com as marcas de luxo que ele exigia, que as flores frescas fossem trocadas a cada 2 dias e que a casa brilhasse. Eu me tornei uma especialista em planilhas, uma administradora de migalhas, garantindo que a fachada de opulência jamais rachasse, mesmo que para isso eu não comprasse uma peça de roupa nova para mim por meses. Meus filhos, Lucas e Sofia, cresceram nesse ambiente. Eles me amavam, eu sei, mas do jeito que se ama um recurso natural. Eu era uma presença constante, um porto seguro que estava sempre lá para resolver tudo. Sofia, com seus 25 anos, aparecia em casa como um furacão, jogando a bolsa de grife no sofá e mal me dando bom dia antes de reclamar que o limite do seu cartão era um insulto. Lucas, aos 28, era mais sutil. Ele me chamava de mãezinha, me abraçava e elogiava meu almoço antes de pedir um investimento para uma de suas ideias de negócio que, de alguma forma, sempre morriam na praia. Eles pediam e eu dava meu tempo, meu dinheiro contado, meu apoio incondicional. Em troca, eu recebia a certeza de que era útil. O auge da minha invisibilidade acontecia nos jantares de negócios. Eu passava dias planejando cada detalhe: o menu, a harmonização dos vinhos, a disposição dos assentos, a música ambiente. Eu era a anfitriã perfeita. Recebia os convidados com um sorriso radiante, garantia que os copos estivessem sempre cheios e que a conversa fluísse. Ricardo brilhava nessas noites. Ele contava histórias, fechava acordos e aceitava os elogios pela sua casa maravilhosa e pela sua esposa encantadora. Para os convidados, eu era um acessório elegante. Para ele, eu era parte da mobília. Ao final da noite, exausta, eu supervisionava a limpeza, enquanto ele subia para o quarto, já falando ao telefone sobre o próximo grande negócio. Ninguém nunca me perguntou sobre meus sonhos, minhas ideias, ou o que eu fazia quando não estava servindo a eles. Eu era o pilar invisível, a fundação silenciosa sobre a qual eles construíram suas vidas confortáveis. Eu dava tudo de mim, acreditando que o amor familiar era incondicional. Você também acredita nisso? Comente aqui embaixo o que família significa para você. Nosso aniversário de 30 anos de casamento deveria ter sido uma celebração. Pelo menos, era o que o mundo via. O restaurante que Ricardo escolheu era o tipo de lugar que sussurra poder e dinheiro. As paredes eram forradas de veludo carmesim, os cristais dos lustres cintilavam como estrelas cativas,
e o ar tinha aquele cheiro caro de comida requintada e ambição. Eu usava um vestido de seda que custou mais do que meu orçamento doméstico de um mês inteiro, um presente dele, é claro. Senti-me como uma atriz em um papel que eu já não tinha certeza se queria interpretar. Ele, por outro lado, estava em seu elemento, cumprimentando conhecidos com um aceno de cabeça, o sorriso do homem que tinha o mundo aos seus pés. Mas eu já sentia os tremores sob a superfície. Nos últimos meses, vi a tensão se acumular em sua mandíbula quando ele pensava que eu não estava olhando. Vi as contas que ele escondia rapidamente quando eu entrava em seu escritório. O sorriso dele não alcançava mais os olhos. Aquela noite, no entanto, ele estava determinado a manter a fachada. Ele pediu o vinho mais caro da carta, falando alto o suficiente para que a mesa ao lado, onde se sentava um importante banqueiro da cidade, pudesse ouvir. Eu apenas sorria e concordava, o papel que eu havia aperfeiçoado ao longo de 3 décadas. O primeiro golpe veio disfarçado de piada. Ricardo viu o banqueiro, um homem chamado Sr. Azevedo, e fez um sinal. Ele se levantou, me puxando pela mão para que eu ficasse de pé ao seu lado, como um troféu. Azevedo, meu caro, ele bradou com uma falsa camaradagem. Quero que conheça a verdadeira força por trás do Império Vargas. Minha esposa, Helena. O banqueiro sorriu educadamente, apertando minha mão. Eu murmurei um prazer em conhecê-lo. Mas Ricardo não havia terminado. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto que parecia protetor, mas que para mim era pesado como uma âncora. A Helena é ótima com números. Ele continuou, a voz ressoando pelo salão silencioso. Os números da lista do supermercado, claro. Ela é a CEO da nossa cozinha. Ele soltou uma gargalhada alta, forçada, esperando que os outros se juntassem a ele. O Sr. Azevedo deu um sorriso tenso, desconfortável. Algumas pessoas em outras mesas desviaram o olhar. Eu senti o sangue subir para o meu rosto, um calor que queimava de vergonha. Fui reduzida a uma piada, a um estereótipo na frente de todos. Ele me diminuiu para se engrandecer, para posar como o único cérebro da família, o único provedor, o único homem de negócios. Sentei-me em silêncio, a comida de repente sem sabor, o vinho caro com um gosto amargo na minha boca. O resto do jantar passou como um borrão. Eu era uma concha vazia, sorrindo e acenando no piloto automático. A verdadeira explosão, no entanto, aconteceu no carro, naquele espaço confinado e escuro que nos prendia juntos. A máscara de Ricardo caiu no momento em que a porta do motorista se fechou. O silêncio era denso, carregado de ressentimento. Eu respirei fundo, a humilhação ainda ardendo em meu peito, e decidi pela primeira vez em muito tempo falar. Ricardo, comecei com a voz trêmula. Aquele jantar foi realmente necessário, com o Sr. Azevedo ali? Ele agarrou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Necessário? O que você entende sobre o que é necessário, Helena? Você acha que esses jantares se pagam sozinhos? Acha que o vestido que você está usando caiu do céu? A voz dele era baixa, um rosnado perigoso. Eu estou tentando salvar nossa pele, e você vem me questionar sobre uma piadinha? Não foi uma piadinha, eu disse, a voz ganhando uma firmeza que me surpreendeu. Foi humilhante. E talvez se você não estivesse tão preocupado em impressionar os outros com jantares que claramente não podemos pagar, nossa situação financeira não estaria tão delicada. Foi como acender um pavio. Ele pisou no freio bruscamente, jogando meu corpo para frente contra o cinto de segurança. O carro parou no meio de uma rua deserta. Ele se virou para mim, e no brilho fraco das luzes do painel, eu vi um homem que eu mal reconhecia. Seus olhos estavam injetados, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e desprezo. Situação delicada? Ele cuspiu as palavras. O que diabos você sabe sobre a minha situação? Você passa o dia todo nessa casa, gastando meu dinheiro, planejando jantares e cuidando de flores. Sua maior preocupação é se o salmão está fresco. Ele se inclinou sobre o console central, o rosto a centímetros do meu, o hálito azedo de vinho e raiva. E então, ele proferiu as palavras que quebraram algo dentro de mim para sempre. As palavras que ecoariam em minha mente e se tornariam o combustível para tudo o que viria a seguir. Você não entende nada de negócios. Você não entende nada do mundo real. Você é só uma dona de casa, Helena. Uma dona de casa.
Você nunca jamais vai sobreviver sem mim. O desprezo em sua voz foi a facada final. Não era apenas raiva, era a sua verdade. Era o que ele realmente pensava de mim depois de 30 anos de dedicação, de sacrifício, de amor. Naquele instante, no silêncio que se seguiu à sua declaração cruel, eu não senti mais dor. A dor deu lugar a uma clareza fria, cortante. O mundo parou. O som do motor. O zumbido da cidade. Tudo desapareceu. Tudo o que restou foi o eco daquelas palavras e a mulher que ele havia acabado de matar. A Helena ingênua, a esposa devotada, a mulher que acreditava no amor incondicional. Ela morreu ali, no banco do passageiro daquele carro de luxo. E no lugar dela, algo novo, duro e perigoso começou a tomar forma. Naquele momento, a ficha caiu. A mulher ingênua morreu ali. Se você está com tanta raiva quanto eu fiquei, inscreva-se no canal, porque foi a partir desse dia que o meu plano começou a nascer. A noite em que voltamos do restaurante foi a mais longa da minha vida. O silêncio no carro era mais violento do que qualquer grito. As palavras dele, "Você é só uma dona de casa, nunca vai sobreviver sem mim", ecoavam na minha cabeça. Não como uma ofensa, mas como uma sentença de morte para a mulher que eu tinha sido. Chegamos em casa, e ele subiu as escadas sem olhar para trás, como se tivesse apenas descartado um lixo. Eu fiquei na sala escura, o coração batendo não de dor, mas com um novo tipo de ritmo, um ritmo de guerra. A humilhação não me quebrou, ela me forjou. Naquela madrugada, enquanto o silêncio da casa era apenas quebrado pelo ressonar arrogante de Ricardo vindo do nosso quarto, eu fiz algo que nunca tinha feito em 30 anos. Desci as escadas, pé ante pé, e me dirigi ao único cômodo da casa que era seu território sagrado, o escritório. A porta de carvalho maciço sempre estava fechada. Para mim, era o símbolo do mundo dele, um mundo de negócios e poder do qual eu era deliberadamente excluída. Mas eu conhecia Ricardo melhor do que ele imaginava. Sabia de suas manias, de sua arrogância e, principalmente, de seu descuido. A chave, ele a deixava pendurada num pequeno gancho atrás de um quadro de paisagem sem graça no corredor, um lugar que ele considerava tão doméstico e feminino que jamais lhe ocorreria que eu o notasse. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de uma adrenalina que eu não sentia há décadas. Girei a chave e a porta se abriu com um sussurro. O cheiro de couro, charuto e uísque velho me atingiu, o perfume da autoconfiança dele. Era um cheiro que pela primeira vez me pareceu rançoso, o odor da decadência. Sentei-me em sua cadeira de couro, o trono de onde ele governava seu pequeno reino. O computador estava em modo de espera. Com um clique no mouse, a tela se acendeu, e lá estava, a prova de sua soberba. Ele nunca fechava suas sessões. Dezenas de abas abertas, e-mails visíveis. Meu curso de administração, que ele sempre chamou de passatempo de menina rica, voltou à minha mente com uma clareza assustadora. Eu não era uma especialista, mas sabia ler um balanço, entendia o que significavam as palavras aviso de cobrança e liquidação de ativos. Comecei a clicar. Meu coração martelava contra minhas costelas. E-mails de bancos, não oferecendo crédito, mas cobrando dívidas. Mensagens de investidores, antes cordiais, agora ríspidas, exigindo explicações. Vi planilhas com números em vermelho, tantos números em vermelho que pareciam sangrar na tela. Descobri investimentos de altíssimo risco, apostas desesperadas em mercados voláteis que claramente tinham dado errado. A Vargas Construtora não estava apenas passando por uma fase ruim. Estava afundando, e Ricardo estava me arrastando para o fundo com ele, sem sequer ter a decência de me avisar. De repente ouvi um rangido no assoalho do andar de cima. Gelei. O som dos passos de Ricardo se movendo no quarto. Ele estava indo ao banheiro. Fechei o notebook com um movimento rápido, meu corpo inteiro tenso, esperando a maçaneta da porta do escritório girar. Cada segundo parecia uma hora. Eu podia ouvir o fluxo da água, e depois o silêncio novamente. Ele tinha voltado para a cama. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Aquele susto não me intimidou. Pelo contrário, cimentou minha determinação. Ele não podia nem sonhar com o que eu estava fazendo. Minha investigação se aprofundou. Lembrei-me de uma pequena caixa de metal que ele guardava no fundo de uma gaveta de arquivos trancada. A chave para essa
eu também sabia onde encontrar, dentro de um livro de economia que ele nunca havia lido, mas que mantinha na prateleira para impressionar as visitas. Dentro da caixa, encontrei o que procurava: extratos de cartão de crédito. Não os da nossa conta conjunta, que eu administrava com mão de ferro, mas de um cartão corporativo que eu nem sabia que existia. As despesas eram absurdas. Jantares de milhares de reais, joias de grifes que eu nunca tinha visto, estadias em hotéis de luxo em cidades para as quais ele nunca disse que viajou a trabalho. Não senti ciúmes, não da forma tradicional, senti uma raiva fria e cortante. Ele me fazia contar centavos no supermercado enquanto esbanjava uma fortuna que nem sequer possuía mais. Com uma pequena câmera que eu usava para fotografar os produtos do meu ateliê, tirei fotos de cada documento, cada extrato, cada e-mail comprometedor. Eu sabia que aquelas informações, nas minhas mãos, eram apenas peças de um quebra-cabeça. Eu precisava de alguém que pudesse ver a imagem completa, alguém que pudesse traduzir aqueles números em uma verdade inegável. E só havia uma pessoa em quem eu confiava. No dia seguinte, liguei para o Dr. Almeida. Ele era o antigo contador e melhor amigo do meu falecido pai. Um homem de integridade inabalável, que sempre me tratou com respeito, mesmo quando eu era apenas a esposa de Ricardo. Pedi uma reunião urgente, dizendo que era sobre o inventário do meu pai, uma desculpa fraca, mas a única que me ocorreu. Ele concordou imediatamente. Sua voz calma ao telefone foi como um bálsamo. Seu escritório era o oposto do de Ricardo. Era organizado, iluminado, cheirava a livros e café fresco. Não havia ostentação, apenas a serena confiança da competência. Sentei-me à sua frente, as mãos suando, segurando uma pasta que continha as cópias das minhas descobertas. Contei tudo. A humilhação no restaurante, as palavras no carro, a investigação noturna. A cada frase, vi a expressão dele mudar de preocupação para uma profunda seriedade. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper, seus olhos fixos nos meus, transmitindo uma empatia que eu não recebia há anos. Quando terminei, ele suspirou. Helena, eu sinto muito, ele disse com uma sinceridade que me tocou. Eu suspeitava que a gestão de Ricardo era imprudente, mas isso é pior do que eu imaginava. Ele analisou os papéis que eu trouxe, seus olhos de especialista passando rapidamente pelas cifras, confirmando meus piores medos. Ele está à beira da falência total, concluiu. Então, ele me fez a pergunta que mudaria tudo. E você, Helena? Você tem alguma fonte de renda, algum ativo em seu nome que ele não conheça? Meu estômago se revirou. Meu pequeno segredo. Meu ateliê Helena. Por 8 anos, foi meu refúgio, meu projeto silencioso. Começou como um hobby, uma forma de manter minha mente sã. Mas cresceu. Cresceu muito. Eu tinha vergonha de admitir seu sucesso, com medo de que Ricardo zombasse, ou pior, tentasse tomar o controle. Hesitante, tirei um pendrive da bolsa. Eu tenho um pequeno negócio online, murmurei, quase como um pedido de desculpas. É um e-commerce de design de interiores. Não deve ser muito, mas é meu. Entreguei o pendrive a ele. Continha todos os meus registros financeiros, planilhas de vendas, balanços, projeções. Tudo o que eu havia construído nas madrugadas, depois que todos na casa já estavam dormindo. Dr. Almeida pegou o pendrive com uma expressão curiosa. Ele o inseriu em seu computador e seus dedos começaram a voar sobre o teclado. Fiquei em silêncio, observando seu rosto. A curiosidade deu lugar à surpresa, e a surpresa a um espanto absoluto. Ele se recostou na cadeira e me olhou, mas não para a dona de casa Helena Vargas. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Helena, ele começou, a voz carregada de um novo tipo de respeito. Acho que pequeno negócio não é a expressão correta. Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. A dúvida tinha acabado. Agora, era uma busca pela verdade, toda a verdade, não importava o quão feia ela fosse. Eu precisava de provas, precisava ter certeza. Deixe seu like se você também acha que a verdade, não importa o quão dolorosa, é sempre o melhor caminho. Sentei-me na cadeira de couro macio do escritório do Dr. Almeida, sentindo o cheiro de livros antigos e de uma vida inteira de segredos guardados. O ar era pesado, solene. Dr. Almeida,
com seus cabelos grisalhos e olhos que já tinham visto de tudo, me olhava por cima dos óculos com uma expressão de profunda compaixão. Era o mesmo olhar que ele me dava quando eu era criança, e meu pai o trazia para jantares em nossa casa. Naquele momento, eu não era a esposa de um magnata em apuros, era apenas a filha de seu velho amigo, uma menina assustada segurando uma pasta cheia de papéis que poderiam destruir meu mundo. Eu havia passado a noite em claro, os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito secreto de Ricardo espalhados pela minha pequena oficina, o único lugar na casa que era verdadeiramente meu. Cada compra, cada jantar de luxo, cada joia que não era para mim, era uma pequena faca cravada no meu peito. Mas a dúvida ainda me corroía. Talvez eu estivesse exagerando, talvez houvesse uma explicação lógica. Dr. Almeida pigarreou, trazendo-me de volta à realidade fria de seu escritório. Ele empurrou uma pilha de documentos, muito mais organizada e assustadora do que a minha, pela mesa de mogno polido. Ele não rodeou. Suas palavras eram como marteladas, cada uma quebrando um pilar da vida que eu acreditava ter construído. Ele me disse que a situação da Vargas Construtora era ainda pior do que eu imaginava. Não era uma crise passageira, era um colapso iminente. As dívidas eram colossais, os credores estavam perdendo a paciência. Ele me explicou que Ricardo estava há semanas, talvez dias, de declarar falência total. Senti o ar fugir dos meus pulmões. 30 anos da minha vida, dedicados a apoiar aquele homem, a construir sua imagem, a criar seus filhos. Tudo se transformaria em pó. A vergonha, a humilhação pública que se seguiria era avassaladora. Eu fechei os olhos tentando me firmar, mas o chão parecia ter desaparecido. Então, ele desferiu o golpe final. Aquele que fez meu coração parar por um segundo. Com uma voz suave, quase um pedido de desculpas, ele me informou que a casa, a nossa casa, o lugar onde eu criei meus filhos, onde plantei rosas no jardim e onde guardava 30 anos de memórias, já não era nossa. Ricardo a tinha hipotecado há mais de um ano, sem meu conhecimento, sem minha assinatura. Ele havia falsificado o que precisava para conseguir o dinheiro e jogá-lo em mais um de seus investimentos desastrosos. Aquele santuário, o único lugar no mundo onde eu me sentia segura, era apenas mais uma dívida na lista de um homem desesperado. Naquele instante, a tristeza que senti foi tão profunda, tão avassaladora, que pensei que me afogaria nela. As lágrimas que eu segurava com tanta força começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e silenciosas. Eu não soluçava. Era uma dor silenciosa, o luto por uma vida que eu descobria ser uma mentira completa. Ricardo estava certo. Eu era uma tola. Uma dona de casa que não sabia de nada, que vivia em uma bolha dourada prestes a estourar. Dr. Almeida me deixou chorar em silêncio por alguns minutos, empurrando uma caixa de lenços discretamente em minha direção. Quando minhas lágrimas secaram, deixando apenas um vazio gelado em meu peito, ele pegou outra pasta, uma bem mais fina, que continha os papéis que eu mesma havia trazido. Eram os registros do Ateliê Helena. Ele abriu a pasta e seu semblante mudou. A compaixão deu lugar a um brilho de admiração, quase de espanto. Ele me disse que, como eu pedi, ele havia feito uma avaliação completa da minha empresa. Eu dei um sorriso fraco e amargo. Minha pequena loja online. Meu hobby, como Ricardo costumava chamar com desdém. O dinheiro que eu usava para comprar meus tecidos e tintas, para não ter que pedir a ele. O que aquilo importava agora? Era como contar as moedas no bolso enquanto o navio inteiro afundava. Mas Dr. Almeida não estava sorrindo. Ele estava mortalmente sério. Ele ajustou os óculos e olhou diretamente nos meus olhos. Ele me disse que eu estava enganada sobre o meu hobby. Ele disse que a estrutura que eu construí, a logística de entrega, a base de clientes fiéis e a marca que eu criei sem gastar um centavo em marketing tradicional, era um caso de estudo em e-commerce moderno. Senti meu coração começar a bater um pouco mais rápido, uma faísca de curiosidade no meio da minha desolação. Ele virou um documento para mim. Era uma análise de mercado, cheia de gráficos e projeções. E no final da página, em negrito, havia um número. Um número tão grande, tão absurdo, que eu precisei ler 3 vezes, para ter certeza de que não estava delirando. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele falou o número em voz alta.
como se para garantir que a realidade penetrasse na minha névoa de dor. Helena, ele disse com a voz firme, o Atelier Helena não é um pequeno negócio, é um império. Com base nos lucros dos últimos 2 anos e na projeção de crescimento, sua empresa está avaliada, de forma conservadora, em mais de 50 milhões de reais. 50 milhões. A frase ecoou no silêncio do escritório. 50 milhões de reais. Não era apenas dinheiro para sobreviver. Não era uma pequena rede de segurança. Era poder. Era liberdade. Era mais dinheiro, muito mais, do que Ricardo jamais tivera em seus melhores dias, antes de afundar tudo em arrogância e dívidas. Algo dentro de mim mudou naquele exato momento. Foi uma transformação química, uma alquimia da alma. A tristeza avassaladora não desapareceu, ela se cristalizou. O vazio gelado em meu peito foi preenchido, não por calor, mas por um gelo cortante, uma clareza absoluta. As lágrimas em meus olhos secaram e foram substituídas por um brilho que eu nunca tinha visto no meu próprio reflexo. Era o brilho da determinação. Uma determinação fria, afiada e implacável. A mulher submissa, a dona de casa que vivia para agradar, a esposa que chorava por uma traição, morreu naquela cadeira de couro. Em seu lugar, uma rainha se ergueu das cinzas de sua vida em chamas, olhando para o tabuleiro de xadrez e vendo, pela primeira vez, que ela não era um peão. Ela era a dona do jogo. Eu olhei para o Dr. Almeida, não mais como uma vítima em busca de ajuda, mas como uma cliente. Uma CEO. E uma única ideia, clara e perfeita, se formou em minha mente. A vingança. Eles achavam que eu não tinha nada, mas mal sabiam eles do segredo que eu construí nos últimos anos. O que você faria no meu lugar com esse poder em mãos? Deixe sua teoria nos comentários. Aquele torpor gelado que se apoderou de mim no escritório do Dr. Almeida começou a se dissipar, mas não deu lugar ao calor das lágrimas. Deu lugar a algo muito mais frio. Uma clareza cortante, como um caco de vidro. O luto pela mulher que eu fui durou apenas alguns minutos. A mulher que nascia em seu lugar não tinha tempo para chorar. Ela tinha um império para proteger e uma guerra para planejar. Eu olhei para o Dr. Almeida, o velho amigo do meu pai, e vi em seus olhos não pena, mas um profundo respeito. Ele não via a dona de casa traída. Ele via a mulher que, em silêncio, construiu um patrimônio de 50 milhões de reais vendendo bom gosto e sofisticação pela internet. Ele empurrou uma xícara de café quente em minha direção. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas minha voz, quando falei, era firme, desprovida de qualquer emoção. Eu não queria apenas o divórcio. Eu não queria apenas a minha parte. Isso seria fácil, seria rápido. Mas não seria justo. Ricardo não me tirou apenas dinheiro ao hipotecar nossa casa. Ele me roubou 30 anos de dedicação. Ele cuspiu na minha inteligência, no meu sacrifício, na minha identidade. Uma indenização financeira não pagaria por isso. A única coisa que pagaria seria tirar dele a única coisa que ele realmente amava. Seu status, seu poder, a fachada de sucesso que ele construiu sobre as minhas costas. O Dr. Almeida me ouviu em silêncio, seus dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu no canto de seus lábios. Ele me disse que a vingança é um prato que se come frio, mas que, no mundo dos negócios, ela é servida através de contratos, cláusulas e movimentos de mercado implacáveis. E nós iríamos preparar um banquete. Naquela tarde, seu escritório de advocacia se transformou em nosso quartel-general. As planilhas com as dívidas da Vargas Construtora foram estendidas sobre a mesa como um mapa de batalha. E eu, a mulher que por anos planejou listas de supermercado com precisão milimétrica, agora aplicava a mesma meticulosidade para orquestrar a ruína do meu marido. O plano foi traçado em 3 fases, cada uma mais letal que a anterior. A primeira fase foi batizada de O Abraço do Afogado. Dr. Almeida me explicou que a empresa de Ricardo não devia a apenas um grande banco. Devia a dezenas de fornecedores menores, credores impacientes que estavam prestes a entrar com pedidos de falência. Eles prefeririam receber uma parte do dinheiro agora do que arriscar não receber nada no futuro. Usando o capital inicial do Atelier Helena,
Nós criamos uma holding, uma empresa de fachada com um nome genérico, registrada em outro estado. Uma entidade fantasma, completamente anônima e impossível de rastrear até mim. Ao longo das semanas seguintes, essa holding, agindo através de advogados, comprou silenciosamente cada uma daquelas dívidas, pagando uma fração do seu valor real. Para os credores, era um alívio. Para Ricardo, era o laço da forca se apertando, só que ele ainda não sabia quem segurava a corda. Em menos de um mês, sem que ele sonhasse, a Vargas Construtora não devia mais a 20 credores diferentes. Devia a um só. A mim. A segunda fase era a isca. A salvação inesperada. Com o controle total da dívida, nós tínhamos o poder de executar a empresa e forçar a falência a qualquer momento. Mas isso seria barulhento e deixaria destroços. Meu plano era mais elegante. Mais cruel. A nossa holding anônima faria uma proposta formal para adquirir a Vargas Construtora. Não seria uma oferta baixa, de predador. Pelo contrário, seria uma oferta que parecia generosa, um verdadeiro resgate. Cobriria as dívidas, salvaria a empresa da falência e ainda deixaria a Ricardo um valor simbólico, o suficiente para ele manter a pose e dizer a todos que fez um ótimo negócio ao vender sua empresa para um grande fundo de investimentos. Eu conhecia meu marido. A arrogância dele era seu calcanhar de Aquiles. Ele jamais admitiria a derrota. Ele precisaria de uma narrativa onde ele saísse por cima. E nós daríamos essa narrativa a ele, embrulhada em um belo papel de presente. A terceira e última fase era a execução. Para financiar a aquisição, eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida empresarial. Sentei-me com meu conselho de administração do Atelier Helena, pessoas que eu contratei e em quem confiava, e autorizei a liquidação de uma parte significativa dos meus investimentos. Vender um pedaço do meu sonho para comprar os escombros do pesadelo dele. Enquanto eu assinava os documentos, a caneta deslizando sobre o papel, eu não senti dor nem hesitação. Cada traço da minha assinatura era um prego no caixão do homem que me chamou de inútil. A mulher que organizava jantares para impressionar os sócios dele, estava agora movimentando milhões para devorar a empresa dele por inteiro. A ironia era tão amarga quanto deliciosa. O dinheiro que ele nunca soube que eu tinha gerado pela paixão que ele sempre desprezou, seria a arma que o destruiria. Ao final daquela longa tarde, o plano estava completo. Cada documento, cada passo, cada possível reação de Ricardo foi antecipada e neutralizada. Não havia espaço para erros. Não havia espaço para emoção. Apenas a lógica fria de uma transação comercial. Olhei para o fluxograma que desenhamos em um quadro branco. A compra das dívidas. A oferta de aquisição. A assinatura final. Era uma obra de arte estratégica. A tristeza tinha se transformado em um propósito de aço. A dona de casa havia morrido, e em seu lugar estava uma predadora corporativa, paciente, esperando o momento certo para dar o bote. E Ricardo, cego pelo próprio ego, nadava diretamente para minha armadilha. Cada passo foi friamente calculado para garantir que a queda deles fosse espetacular. Se você não quer perder o desfecho dessa história, agora é a hora de se inscrever. A partir daquele dia, a nossa casa se transformou num palco, e eu me tornei a atriz principal de uma peça que só eu conhecia o roteiro. O luto havia sido lavado pela fúria, e a fúria refinada em uma calma gélida, uma serenidade perigosa que minha família confundiu com resignação. Eu precisava que eles acreditassem que eu era a mesma Helena de sempre. Fraca, dependente, preocupada. Era essencial para que a armadilha funcionasse. Comecei a minha performance naquela mesma noite. Ricardo chegou em casa como um furacão, o rosto vermelho de estresse, jogando a pasta de couro sobre a mesa de mogno com um baque surdo. Ele mal me olhou, apenas grunhiu algo sobre incompetentes e abutres do mercado. A antiga Helena teria se encolhido. A nova Helena se aproximou, com o copo de uísque que ele tanto gostava na mão, o gelo tilintando suavemente. Eu lhe entreguei o copo e disse com a voz mais suave que consegui encontrar. Apenas queria ver se você está bem, querido. Parecia um dia difícil. Ele pegou o copo, surpreso pela minha mansidão. Ele esperava uma briga, uma cobrança, mas encontrou submissão. Isso o desarmou. Difícil não é a palavra, Helena. Ele resmungou, afrouxando a gravata.
A empresa está passando por uma turbulência. Coisas de negócios você não entenderia. Era a deixa perfeita. Eu abaixei a cabeça como se estivesse envergonhada da minha própria ignorância. Você tem razão, eu não entendo. Mas eu me preocupo com você. Com a nossa família. Ele sorriu com condescendência, um sorriso que antes me feria e que agora apenas alimentava minha determinação. Ele me deu um tapinha no ombro e disse: Não se preocupe, sua boba, eu sempre dou um jeito, eu sou Ricardo Vargas. Nos dias que se seguiram, eu aprimorei meu papel. Eu ouvia seus lamentos noturnos sobre os credores que o pressionavam, sem ele saber que o maior deles era eu. Eu concordava com a cabeça quando ele amaldiçoava a crise econômica. Eu até servi o café da manhã na cama para os nossos filhos, Lucas e Sofia, que andavam pela casa como fantasmas mimados, reclamando que seus cartões de crédito estavam sendo recusados. Em uma manhã, Sofia jogou o extrato do cartão na mesa. Mãe, isso é um absurdo! Como vou encontrar minhas amigas assim? O papai precisa resolver isso! Eu olhei para ela, a personificação da ingratidão que eu mesma ajudei a criar, e senti um calafrio. Mas minha voz saiu trêmula e conciliadora. Tenha paciência com seu pai, querida. Ele está fazendo o melhor que pode. Eles trocaram olhares que diziam tudo. A pobre mamãe, tão ingênua, tão alheia ao mundo real. Mal sabiam eles que o mundo real estava prestes a lhes dar uma lição inesquecível. A isca foi lançada uma semana depois. O Dr. Almeida, através da holding anônima, enviou a proposta de aquisição para a Vargas Construtora. Ricardo chegou em casa naquela noite com um brilho febril nos olhos. Ele não estava derrotado, estava excitado. Ele me mostrou os papéis, como se mostra um brinquedo novo para uma criança. Veja isso, Helena, uma oferta. Algum fundo de investimento quer comprar a empresa. Eles acham que estou acabado, querem pegar tudo por uma ninharia. Eu fingi olhar os números, franzindo a testa como se tentasse decifrar hieróglifos. E isso é bom, querido? Ele riu, uma risada alta e arrogante que ecoou pela sala de estar. Bom, é a minha salvação. Ou melhor, é a minha chance de virar o jogo. Vou negociar com esses idiotas, arrancar até o último centavo deles e ainda sair por cima. Eles não sabem com quem estão lidando. Foi então que eu dei o meu golpe de mestre. Eu me sentei ao lado dele no sofá, coloquei minha mão sobre a dele e olhei em seus olhos com uma falsa sinceridade que merecia um prêmio. Ricardo, comecei com a voz embargada. Eu estive pensando, talvez vender seja a melhor saída. Para nós, para termos um pouco de paz. Eu não aguento mais te ver tão estressado, tão consumido por tudo isso. E os meninos, eles também sentem. Talvez seja a hora de simplificar, de termos uma vida mais tranquila. A minha sugestão foi a peça que faltava no quebra-cabeça da arrogância dele. Na cabeça dele, eu, a dona de casa tola, estava com medo. Eu estava disposta a desistir de tudo por uma vida simples. Isso confirmou para ele que a situação era desesperadora e que a oferta era, de fato, a única saída. Mas, ao mesmo tempo, reforçou sua crença de que ele era o único inteligente o suficiente para transformar aquela derrota em uma vitória. Ele apertou minha mão com um ar de superioridade paternalista. Ah, minha querida Helena, sempre tão ingênua. Não se preocupe com nada. Deixe os negócios comigo. Eu vou garantir que sejamos muito bem compensados. Você vai ver, vou transformar essa crise na nossa maior vitória. Na semana seguinte, ele se trancou no escritório, em longas chamadas com o Dr. Almeida, que atuava como representante do fundo comprador. Ricardo se gabava para mim todas as noites, contando como estava sendo duro na negociação, como havia conseguido aumentar a oferta, como estava espremendo os compradores anônimos. E eu apenas sorria e dizia: Eu sabia que você conseguiria, querido, você é brilhante. Cada palavra de elogio era um prego a mais no caixão dele. Finalmente, o dia da assinatura chegou. Ele vestiu seu melhor terno, borrifou seu perfume mais caro e saiu de casa como um conquistador indo para a batalha final. Ele voltou horas depois, exultante, com uma garrafa do champanhe mais caro da nossa adega. Ele a abriu com um estrondo, encheu 2 taças e me entregou uma. Um brinde, Helena! Aos tolos que acabaram de me pagar uma fortuna pela minha empresa falida, e um brinde a mim, que salvei a nossa família mais uma vez.
Ele bebeu o champanhe de um gole só, o rosto exultante de vitória. Ele havia assinado todos os papéis. Ele havia entregado seu império, sua identidade, seu sobrenome, nas minhas mãos. Ele só não sabia disso ainda. Ele mordeu a isca, convencido de que tinha vencido. Mal podia esperar. Deixe um like se você também mal pode esperar pelo que vem a seguir. A noite caiu sobre nossa casa, mas a escuridão do lado de fora não era nada comparada à escuridão que se instalava na alma do meu marido, embora ele ainda não soubesse. Ricardo andava de um lado para o outro na sala de estar, o uísque âmbar balançando em seu copo de cristal. Ele estava exultante, radiante, embriagado não apenas pela bebida, mas pelo próprio ego. Ele acreditava ter acabado de realizar a maior manobra de sua carreira, vendendo sua empresa falida por um preço que considerava uma vitória, enganando os investidores anônimos que ele julgava serem tolos. Ele parou na minha frente e riu, um som presunçoso que arranhou meus ouvidos como unhas em um quadro negro. "Consegui, querida", ele disse, com aquele tom condescendente que usava para me explicar coisas que ele achava que meu cérebro pequeno não poderia compreender. "Eu salvei tudo. Salvei você. Agora podemos continuar com a nossa vida." Eu permaneci sentada, minhas mãos calmamente pousadas em meu colo. Eu observei por um longo momento o arquiteto da minha dor celebrando sua própria ignorância. A calmaria em meu rosto parecia perturbá-lo. Ele esperava lágrimas de alívio, gratidão, talvez até admiração. Ele não recebeu nada. Sua testa franziu. "O que foi? Não está feliz? Eu acabei de nos salvar da ruína." Foi então que ele soltou a frase. A mesma frase que acendeu o fogo da minha vingança. A mesma frase que ele usou como uma arma para me manter pequena. Com um sorriso de escárnio, ele se inclinou e disse: "Ah, esquece. O que você entende de negócios? Você é só uma dona de casa, nunca vai sobreviver sem mim." O eco daquelas palavras preencheu o silêncio. Mas desta vez elas não me feriram. Elas foram um sinal, o tiro de partida. Eu não me movi. Apenas o encarei, deixando o silêncio pesar no ar, até se tornar desconfortável para ele. O sorriso dele vacilou por um segundo, confuso com a minha falta de reação. Com a lentidão de um ritual, com a precisão de um cirurgião, estendi a mão e empurrei a pasta de couro preto sobre a mesa de centro de vidro. O som suave do couro deslizando sobre a madeira foi como o estopim de uma bomba. "Abra", eu disse. Minha voz não era de uma esposa submissa. Era a voz de uma rainha dando uma ordem. Ele bufou, ainda tentando manter sua pose de superioridade. "O que é isso? O orçamento para a reforma da cozinha que você tanto queria? Uma lista de compras mais cara?" Ele pegou a pasta com desdém, abrindo-a com um movimento brusco. Seus olhos passaram pela primeira página, e seu sorriso zombeteiro congelou. Lá estava, impresso em papel timbrado de alta qualidade, o logotipo do Ateliê Helena. Seus olhos passaram pelo nome sem reconhecimento, mas então eles pousaram na avaliação de mercado, auditada e certificada. Um número seguido de muitos zeros. 50 milhões de reais. O copo em sua mão tremeu, e uma gota de uísque caiu sobre o tapete. Ele olhou para mim, a confusão se transformando em uma suspeita incômoda. "Que brincadeira é essa?" ele murmurou. Eu não respondi, apenas inclinei a cabeça em direção à pasta, um convite silencioso para que ele continuasse sua jornada rumo ao inferno. Ele virou a página, respiração presa na garganta. Lá estava o contrato de aquisição da Vargas Construtora, os termos que ele mesmo negociou, o preço que ele comemorou. A sua assinatura, grande e arrogante, estava no final de cada página. Um suor frio começou a brotar em sua testa. Ele ainda não entendia, mas o pânico começava a se infiltrar, como água gelada subindo por suas pernas. Ele me olhou de novo, os olhos suplicando por uma explicação que o salvasse. E então, ele chegou à última folha. Um documento simples. Declaratório. A certidão de propriedade da holding que acabara de adquirir cada tijolo, cada dívida, cada grama de poeira do seu império decadente. Havia apenas um nome no campo, proprietário único: Helena Vargas. O mundo parou. Eu vi a compreensão florescer em seus olhos como um veneno rápido. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de cera. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu.
O copo de cristal escorregou de seus dedos frouxos e se estilhaçou no tapete persa, o uísque manchando o tecido como sangue. O barulho agudo do vidro quebrando foi a única coisa que quebrou o silêncio sepulcral. Ele olhou do papel para o meu rosto, de novo para o papel, como se seus olhos não pudessem acreditar na traição que presenciavam. Ele finalmente conseguiu emitir um som, um sussurro rouco quebrado. Como? Eu me levantei. Pela primeira vez em 30 anos eu me senti mais alta que ele. Minha postura era ereta, meus ombros para trás. A dona de casa havia deixado o prédio. Em seu lugar, estava uma executiva implacável. Minha voz saiu fria, cortante, cada palavra uma lâmina afiada que eu saboreava ao proferir. Enquanto você me via como um acessório decorativo, eu estava construindo um negócio. Enquanto você ria das minhas listas de supermercado, eu estava analisando métricas de mercado e logística internacional. Enquanto você me chamava de dona de casa, eu me tornei a CEO de um império. Fiz uma pausa, caminhando lentamente em sua direção, parando do outro lado da mesa de centro, o cemitério de seu poder. E hoje, Ricardo, com o troco, eu comprei o seu. Ele balançou a cabeça em negação, os olhos arregalados de horror. Não. Não pode ser. É um truque, um engano. Eu sorri, um sorriso sem calor, sem alegria, apenas a satisfação gélida da justiça. Não há engano. Você estava tão ocupado olhando para o seu próprio reflexo que nunca me viu de verdade. Eu não era sua esposa, Ricardo. Eu era o seu maior ponto cego. Você assinou cada papel. Você negociou sua própria destruição. E o melhor de tudo, você fez isso com um sorriso no rosto, acreditando ser o homem mais esperto da sala. Ele desabou na poltrona, o corpo sem forças, a mente em frangalhos. O grande Ricardo Vargas, o titã dos negócios, o mestre do universo, reduzido a um homem quebrado, olhando para os cacos de vidro no chão como se fossem os pedaços de sua própria vida. A máscara de arrogância que ele usou por 30 anos se quebrou em 1000 pedaços, revelando o nada que havia por baixo. A expressão no rosto dele quando tudo desabou foi impagável. Descreva essa cena em uma única palavra nos comentários. Quero ver as melhores. O silêncio que se seguiu ao som das minhas palavras foi mais pesado do que qualquer grito que ele já me deu. O rosto de Ricardo, que antes era uma máscara de arrogância, desmoronou em tempo real. As cores fugiram de sua pele, deixando para trás um tom pálido, doentio. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele olhou dos papéis para mim, e de volta para os papéis, como se tentasse forçar a realidade a se dobrar à sua vontade. Mas a realidade, pela primeira vez em 30 anos, era minha. Ele finalmente conseguiu gaguejar. Isso é uma piada. Uma brincadeira de mau gosto, Helena. Eu não sorri. Não movi um músculo. Apenas o encarei com o vazio que ele mesmo havia cavado dentro de mim ao longo das décadas. Parece que estou rindo, Ricardo. A negação se transformou em fúria. Foi uma transição feia, desesperada. Ele bateu com o punho na mesa, fazendo os copos tremerem. Você não pode fazer isso, depois de tudo que eu te dei, esta casa, esta vida, você me deve tudo. Eu não te devo nada, respondi, e minha voz era aço puro. Cada jantar que servi, cada noite que passei em claro preocupada com seus negócios, cada humilhação que engoli em silêncio. Tudo isso foi a minha parte. Acontece que, enquanto eu pagava minhas dívidas com você, eu também investi em mim mesma. O pânico tomou conta dele. A raiva se esvaiu, substituída por um medo abjeto que eu nunca tinha visto em seus olhos. Ele deu a volta na mesa e tentou segurar minhas mãos. Eu as retirei como se seu toque queimasse. Helena, por favor, pense na nossa família. Pense nos nossos filhos. 30 anos de casamento. Não jogue tudo fora. Era patético. O grande Ricardo Vargas, o titã dos negócios, o mestre do universo, reduzido a um homem implorando. Naquele momento, o barulho da porta se abrindo chamou nossa atenção. Lucas e Sofia entraram, atraídos pelos gritos. Eles olharam da expressão furiosa do pai para minha calma fria, claramente confusos. Pai? Mãe? O que está acontecendo? Perguntou Sofia com a voz carregada de impaciência, como se estivéssemos interrompendo sua noite. Ricardo viu nele sua última esperança. Sua mãe?
Ela enlouqueceu! Ela está tentando destruir a família! Eu me virei para os meus filhos. Os mesmos filhos que pediam dinheiro sem me olhar nos olhos, que riam das piadas do pai às minhas custas. Não estou destruindo nada, eu disse a eles, com a mesma voz firme. Estou apenas cobrando uma dívida. O pai de vocês faliu, e a nova dona de tudo o que ele achava que tinha, sou eu. Eles me olharam com incredulidade, depois para o pai, buscando confirmação. O rosto derrotado de Ricardo disse tudo. E então, a lealdade deles, sempre tão fluida, mudou de lado. Sofia se aproximou de mim, tentando um abraço. Mãe, nós não sabíamos, nós estamos do seu lado, claro. Eu dei um passo para trás, recusando o contato. Não. Vocês sempre estiveram do lado do dinheiro. Acontece que o dinheiro agora está comigo. Mas a fonte secou para vocês. A mesada acabou. As chaves dos carros serão devolvidas amanhã. É hora de aprenderem a sobreviver sozinhos. A cena final daquela noite ficou gravada em minha mente. Ricardo, completamente quebrado, sendo informado por mim que os papéis do divórcio seriam entregues pela manhã e que ele tinha 24 horas para deixar a casa. No dia seguinte, eu o observei da janela da sala, a mesma sala onde ele me humilhou. Ele não parecia um titã. Parecia um homem velho e cansado, arrastando uma única mala pela entrada de pedras que ele tanto se orgulhava de ter construído. Seu império, sua arrogância, seu poder, tudo reduzido ao conteúdo daquela pequena valise. Não senti pena, não senti alegria. Senti apenas o fim. O fim de uma longa e dolorosa injustiça. Ele finalmente teve o que merecia, uma lição que o dinheiro não pode comprar. Se você concorda que a justiça foi feita, esmague o botão de like. 6 meses se passaram. 6 meses que pareceram uma vida inteira, ou melhor, o começo de uma. Eu estava de pé na sala de reuniões que um dia fora o santuário de Ricardo. Mas o espaço era irreconhecível. Onde antes pairava o cheiro de charuto e ego, agora havia o aroma suave de lírios frescos. A mesa pesada de mogno escuro fora substituída por uma peça de design limpo, em madeira clara, cercada por cadeiras confortáveis. As paredes, antes forradas com prêmios e fotos de Ricardo apertando a mão de homens importantes, agora exibiam obras de arte de artistas emergentes. Na porta de vidro fosco, uma inscrição simples e elegante dizia: Helena Vargas, CEO. Eu não estava sozinha. Ao redor da mesa, sentava-se minha nova equipe. Mentes jovens, brilhantes e leais, cujos olhos não me viam como uma dona de casa, mas como a líder que os guiava. Eles não viam uma mulher que servia o café, viam a mulher que construiu uma empresa multimilionária do zero, na mesa da cozinha, enquanto o resto do mundo dormia. A admiração em seus rostos era genuína, um bálsamo para as cicatrizes que décadas de desprezo haviam deixado em minha alma. Naquele dia, eu os reuni para um anúncio que era o verdadeiro ponto final da minha antiga vida e o verdadeiro começo da minha nova missão. Com a voz firme que eu nem sabia que possuía, anunciei a criação da Fundação Vargas. Eu tomei um nome que um dia foi sinônimo da minha prisão e o transformei em um símbolo de libertação. A fundação teria um único propósito: financiar e apoiar mulheres empreendedoras que, como eu, foram subestimadas, silenciadas e informadas de que seu lugar era na sombra de alguém. Cada centavo investido seria um tijolo na construção do futuro de uma mulher que ousou sonhar. Mais tarde, com a cidade se estendendo aos meus pés através da janela panorâmica, eu refleti. A sensação que me preenchia não era de arrogância, como a que eu via em Ricardo sempre que ele olhava para essa mesma vista. Era uma paz profunda, uma serenidade que o dinheiro por si só jamais poderia comprar. A verdadeira riqueza não estava no saldo bancário, mas na liberdade de respirar sem pedir permissão, de tomar minhas próprias decisões, de ser a única autora da minha história. Eu não sentia ódio por Ricardo, nem mesmo pena, sentia apenas distância, como se ele pertencesse a um capítulo de um livro que eu já havia terminado de ler. Ouvi dizer que ele morava em um apartamento alugado e pequeno, tentando recomeçar. Meus filhos, por sua vez, estavam finalmente aprendendo o significado da palavra trabalho. Foi uma lição dura, mas necessária. Minha vingança não foi destruir um homem,
mas construir a mulher que ele sempre teve medo que eu me tornasse. Aprendi da forma mais difícil que o maior investimento que podemos fazer é em nossa própria paz. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos como este e me diga de qual cidade você me assistiu.